Olá pessoal, sou César, o seu professor, e estamos iniciando mais uma aula de Word 2019. A aula de hoje é uma aula de recapitulação, uma aula de reforço sobre o vídeo anterior, sobre a aula anterior, onde aprendemos a criar tabela. Na aula passada, eu ensinei a criar tabela, onde aprendemos a inserir linhas, inserir colunas, excluir linhas, excluir colunas, classificar a tabela em ordem crescente ou decrescente e formatar a tabela. Então, se você não assistiu esse vídeo anterior, procure assistir. E na aula de hoje, como reforço, nós vamos criar esta tabela aqui. E o que é uma tabela? Uma tabela é apenas uma grade composta de colunas na vertical e linhas na horizontal. Por exemplo, esta tabela aqui, nós temos uma coluna, que é a coluna de clientes, duas colunas, destino, terceira coluna, preço, e quarta coluna, data da viagem. Então essa tabela possui 4 colunas: cliente, destino, preço e data da viagem. Vamos ver agora quantas linhas nós temos. Nós temos aqui uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas e 8 linhas. Então essa tabela possui 4 colunas e 8 linhas. E lembrando, cada quadrinho desses aqui, cada quadrinho é uma célula. Então aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui é outra célula. Então cada quadrinho é uma célula. E outro detalhe também bem importante: quando você vai fazer uma tabela, você tem que informar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Só que muitas vezes acontece de você criar uma tabela e você não sabe de repente quantas linhas você vai precisar. Então o que nós podemos fazer? O número de colunas nós vamos colocar sempre corretamente. Agora o número de linhas, vamos colocar por exemplo um padrão, sempre 5 linhas. Se você precisar de mais linhas, que é o caso aqui, ele vai fazer as novas linhas automaticamente. Então, vamos lá no Word, criar essa tabela aqui. Então, eu venho aqui no Word, pegar um documento em branco e vamos criar uma tabela com 4 colunas e linhas padrão, 5. Como é que eu crio uma tabela? Eu vou lá na guia Inserir, vou clicar aqui na guia Inserir, cliquei e vou clicar no botão Tabela. Então, guia Inserir, clico na guia Inserir e clico no botão Tabela. Apareceu essa grade onde eu vou formar a minha tabela. Eu quero 4 colunas, então eu venho aqui no primeiro quadrinho, não clico, só vou arrastando para a direita para formar 4 colunas. Observe lá na página que já tem 4 colunas. Agora eu quero 5 linhas, então 4 colunas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e 5 linhas. Aí sim eu clico. Temos aqui a nossa tabela e lembrando, quando você cria uma tabela, aparece aqui uma guia, aparece por exemplo a ferramentas de tabela. Se eu só marcar novamente, ficou em cima ali. Aparece aqui ferramentas de tabela com uma guia tabela de design e uma guia layout. Então, ferramentas de tabela com uma guia tabela e uma guia layout, tabela de design e layout. Depois vamos mexer nessas duas guias aqui. Bom, repare aqui a primeira linha. Eu tenho uma célula, 2 células, 3 células e 4 células. Se eu olhar lá no meu gabarito, voltar aqui no meu gabarito, olha só. A primeira linha aqui só tem uma célula, não tem aqui divisões. Eu tenho que tirar essas coluninhas aqui para que fique apenas uma célula e eu possa colocar um título grande. Então, venho aqui no Word novamente e vamos fazer. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mesclar a primeira linha. O que é mesclar? De várias células selecionadas, formar apenas uma única célula. Então, eu vou selecionar essa linha
Como é que eu seleciono? Eu poderia vir aqui na primeira célula, manter o mouse pressionado e ir para a direita. Mas tem um jeito mais fácil, é você vir do lado de fora da tabela, com a seta apontando para a primeira linha. Então, aqui do lado de fora, na primeira linha, eu vou dar um clique. Selecionei a linha. Agora eu vou lá na guia Layout, vou clicar aqui na guia Layout e venho aqui no botão Mesclar células. Mesclar quer dizer unir. De várias células, ele vai formar apenas uma. Por quê? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 células selecionadas. Quando clicar no botão mesclar células, isso aqui tudo vai virar apenas uma célula. Vamos ver? Então, eu cliquei na guia Layout e clico no botão mesclar células. Observe que as colunas sumiram. Agora ficou uma célula só. E aqui dentro eu quero que o ponteiro do mouse, o cursor fique centralizado. Então eu vou clicar aqui neste botão aqui. Observe esse botão bem no meio. Agora clico dentro e já está centralizado. Agora vamos escrever Bruna, espaço, tracinho, espaço, agência de viagens. Vou apertar a tecla Enter. O Enter não muda de célula, ele cria mais uma, ele só vai para a linha de baixo. Passagens de ida e volta. Apertar a tecla Enter. Hospedagem de 15 dias com refeições. Bom, agora eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para esta próxima célula aqui. Como eu falei na aula anterior, eu posso clicar com o mouse aonde eu quero escrever. Ó. Basta ir clicando com o mouse. Ou também poderia no teclado usar as 4 setas direcionais que tem no teclado. Olha só, para baixo, tu vê que aqui ó, ele está descendo, ó, para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita. Mas não vou usar nenhuma dessas células. Vou clicar aqui no final de refeições e eu vou usar a tecla Tab. O que a tecla Tab faz? Ela vai andando célula por célula. A tecla Tab é uma tecla que tem uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita, logo acima da tecla Caps Lock, bem na esquerda do teclado. Então, apertei a tecla Tab, observe, eu estou no final de refeições. Apertei a tecla Tab, ele vem para a próxima célula. Vou escrever aqui, cliente. Vou apertar a tecla Tab novamente, ele vem para onde? Ó, passou para a próxima célula, vai andando sempre para a direita. Destino, Tab, preço, Tab, data da viagem. Eu estou agora aqui em data da viagem, vou apertar a tecla Tab, ó, vem para a próxima célula. Agora eu vou escrever os nomes dos clientes. Astolfo Foragido, Tab, ele vai para onde? Para o Rio de Janeiro. Tab, o preço da passagem R cifrão 700,00. Data da viagem 05 de abril. Aperto a tecla Tab. Próximo cliente, Lambis Goia. Tab, ela vai para Florianópolis. Valor da passagem 400,00, 400 reais, e vai viajar dia 10 de abril. 10 de abril, aperta a tecla Tab para ir para a próxima célula, colocar aqui Rolando Caio, que é o próximo cliente. Tab, ele vai para onde? Para Paris. Valor da passagem R cifrão 2.800. Aperta a tecla Tab, ele vai dia 15 de maio. Agora tem que pensar o seguinte, nós tínhamos lá no gabarito 8 linhas e aqui eu só coloquei 5 linhas, então eu estou precisando de mais linhas. Como eu cheguei aqui no final, olha só, eu vou pensar, se eu não quero mais linhas é porque encerrou aqui, mas como eu quero mais uma linha, eu aperto a tecla Tab. Então, por isso que eu falei, coloque sempre 5 linhas. Quando chegar no final, se você precisar de mais linhas, basta apertar a tecla Tab e ele vai criando as linhas. Rolando Caio, Friburcia
Delete, só nomes bonitos, né? Fribursa Delete. Ela vai para Nova York. 2000, a passagem R cifrão 2.300. Ela vai viajar dia 20 de maio. Aperto a tecla Tab, por quê? Porque eu quero mais uma linha. Apertei Tab, olha só. Tocofome é o próximo cliente. Ele vai para o Canadá. A passagem para o Canadá, por exemplo, está 2.000. Ele vai viajar dia 25 de maio. Preciso de mais um cliente. Tab. Mag Bisurada, nosso último cliente. Ela vai para Paris também. O valor da passagem 2.800,00. Ela viajará o dia 15 de maio. Pronto. Não vou mais apertar Enter, por quê? Não vou apertar a tecla Tab porque eu não quero mais nenhuma linha. Então já tenho a tabela aqui pronta, vamos ver se está tudo certo. Os valores, tudo certinho. O que eu quero fazer agora? Nós vamos fazer uma formatação, melhorar um pouco o visual da tabela. Repare essa primeira linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Essa primeira linha aqui. Observe que hospedagem de 15 dias com refeições está muito colado na linha de baixo. Então, essa primeira linha está muito colada com a segunda linha. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa primeira linha e aumentar um pouco a altura dela. Como é que eu aumento a altura de uma linha? Basta ir na base da linha, vai ficar, olha só, quando parar o mouse na base, olha só, estou com o mouse aqui. Quando parar na base, ó, ficam duas flechinhas, uma acima e uma para baixo. Pode ser em qualquer lugar aqui da base, ó. Pode ser aqui, tanto não importa. Então, vou aqui na base, mantenho pressionado e vou puxar um pouquinho para baixo. Pronto, aqui tá bom. Repare que ficou um espaço aqui e um espaço aqui em cima também. Um espaço em cima e um espaço embaixo. Agora vamos mudar a cor do título. Eu vou aqui em Bruna, no meio da palavra Bruna, seguro, vou arrastando para a direita. Larguei o botão do mouse, aparece aqui uma mini barra de formatação. Vou colocar aqui negrito, tamanho da fonte. Vou colocar 16 e cor da fonte. Vamos colocar este azul aqui. Agora eu quero selecionar essa linha aqui, cliente, destino, preço e data da viagem. Eu poderia vir aqui na palavra cliente e arrastando nesta célula até a última célula. Mas também posso fazer mais rápido, é do lado de fora, com a seta apontando para a linha. Cliquei e olha só, apareceu novamente a barra de formatação. Vou colocar aqui negrito. Cor da fonte, vou colocar branca, mas branca não dá para enxergar, não tem problema. Eu vou colocar uma cor de fundo na célula, que é esse botão aqui, ó, que é o botão sombreamento. Cliquei nele e eu vou escolher um sombreamento qualquer, mais escuro. Vou pegar, por exemplo, este azul aqui. Pronto. Clique em qualquer lugar dentro da tabela e já tem aqui a minha tabela formatada. Vou aumentar um pouquinho mais a altura da primeira linha. Venho aqui na base, olha só, o mouse. Venho aqui na base, quando ficar duas flechinhas, aumentar um pouquinho mais. Bom, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar essa tabela, eu quero colocar em ordem. Para colocar em ordem, o Word entende o seguinte: cliente é coluna 1, destino é coluna 2, preço é coluna 3 e data da viagem é coluna 4. Eu quero colocar em ordem por cliente. Então, o primeiro cliente está em ordem, que está certo, que é o Astolfo. Mas a próxima seria com F, tem lá para cima. Agora, quando eu botar em ordem por cliente, não é só o nome que vai lá para cima, só a Fribursa. Toda a linha da Fribursa tem que ir lá para cima. Como é que eu faço então para colocar em ordem? Eu tenho que selecionar a partir do primeiro cliente, mas pelo lado de fora. Não é fazer isso aqui, ó. Vem aqui em Astolfo, isso aqui não vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Vou do lado de fora da tabela, apontando para o primeiro cliente, mantenho o mouse pressionado e desço. Larguei. Então, o primeiro passo é selecionar a tabela. Vou lá na guia Layout, já está, né? Guia Layout. Eu tenho aqui o botão Classificar. Cliquei no botão Classificar e eu tenho aqui, ó. Eu tenho esta opção aqui, ó. Classificar por.
é aqui que eu vou escolher por qual coluna que eu quero classificar. Então, por exemplo, vou clicar aqui nesta seta, cliquei, vou colocar coluna 1. Coluna 1 é cliente, então cliquei e já está marcado crescente, ó, marquei coluna 1 que se refere a cliente, coluna de cliente. Crescente, que eu quero em ordem crescente, poderia colocar também em decrescente. Então, coluna 1, crescente, vou dar um OK. E olha só, Astolfo, Fribúrcia, Lambisgoia, Magbisurada, Rolando e Tocofome. AFLMRT. Fribúrcia, a linha da Fribúrcia toda que estava aqui embaixo foi para cima. Agora eu quero colocar em ordem pelo preço. E observe que o preço do Astolfo aqui da viagem é 700, só para a gente ver que ele não vai mudar só o preço. Vou selecionar a tabela novamente pelo lado de fora, selecionei, puxar o mouse para baixo, então vim na primeira célula, aliás, pelo lado de fora, né? A partir do primeiro cliente, vou descendo, selecionei, vou lá na guia Layout, botão classificar, e aqui nessa seção classificar por, eu vou clicar aqui na seta e vou colocar coluna 3. Por que coluna 3? Porque é preço. Cliente é 1, destino é 2 e preço é 3. Então, em ordem por preço, vou deixar crescente. Por exemplo, quem tem que ir lá para cima? O 400 tem que ir aqui para cima, que é em ordem crescente, ele é o primeiro. E ela é do Lambisgoia. Então, 400 é da Lambisgoia. Vamos ver? Então, coluna 3, que é preço, crescente. OK. Olha só, 400 foi aqui para cima e a Lambisgoia também foi. E se eu quiser colocar em ordem por data da viagem? Seleciono a tabela pelo lado de fora. Vou lá na guia Layout. Clico no botão classificar. Venho aqui em classificar por. Vou clicar aqui em coluna 4, que é data de viagem. Cliente é 1, destino é 2, preço é 3, data de viagem é 4. Quero crescente, poderia ser decrescente se quisesse. OK. E olha só, 5, 10, 15, 15, 20 e 25. Perfeito. Mas vamos colocar então em ordem por cliente. Venho pelo lado de fora, seleciono, guia Layout, botão classificar. Classificar por, vou clicar aqui na seta, colocar coluna 1, vou deixar crescente, vou dar um OK. E temos aqui a nossa tabela pronta. Por exemplo, eu tenho aqui data da viagem. Se eu quiser diminuir um pouquinho, ó, tem um espaço aqui depois da palavra viagem. Se eu quiser diminuir a largura de uma coluna, basta vir aqui, ó, na lateral, na coluninha aqui, ó, fica duas flechas, uma para a esquerda e uma para a direita, ó, qualquer lugar aqui, ó. Então vem aqui, vou puxar um pouquinho, ó, diminuir um pouco. Preço, aqui está muito espaço, ó, muito espaço aqui em preço. Eu venho aqui na coluninha, olha só, uma seta para cada lado, em qualquer lugar aqui, ó. Não assim, desse modo aqui, uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. Então em qualquer lugar, então aqui mesmo. Vou diminuir um pouquinho, olha só. Aqui também, ó, destino, quero tirar um pouco desse espaço aqui, ó. Venho aqui na coluninha, duas setinhas, pronto. E tem a data da viagem, tem que arrumar um pouquinho mais de novo. Então eu venho aqui em data da viagem e vou aqui. Se eu quiser, eu posso selecionar todas essas datas. Eu venho aqui na primeira data, mantenho pressionado, selecionei, larguei e eu tenho aqui, ó, o botão de centralizar. Pronto, ficou no meio. Então já temos aqui a nossa tabela pronta. Você viu que é bem fácil fazer uma tabela, não tem muita dificuldade. Em outras, por exemplo, aqui nós temos os preços. Em outras aulas vamos também aprender como calcular em uma tabela, né? Mas isso aí é mais para frente. Então, espero que tenha gostado dessa aula, que tenha reforçado um pouco, recapitulado a tabela. E não esqueça de assistir a aula anterior, onde aprendemos a excluir, inserir, linhas e colunas. Então, desse modo, chegamos ao fim desta aula, mas não esqueça que eu sempre falo, digite essa tabela, pratique, não apenas assista, porque digitando, praticando, você vai aprender muito mais rápido do que apenas assistindo. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.